Assim, qual que é o grande problema da religião hoje, do sistema evangélico, que eu consigo assim enxergar? É, essa briga que existe, né? Assim, eu acredito que se quando foi entregado a esses pastores, a muitos pastores, a Bíblia Sagrada, tá aqui, ó, quando fosse entregue na mão desses pastores, a Bíblia, assim, entregasse somente o Novo Testamento. Entregasse somente o Novo Testamento. Por quê, gente? Porque aqui no meio da Bíblia, olha, tem uma divisão aqui. Existe uma divisão entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, gente, é de Malaquias a Gênesis. E isso era a Bíblia do judeu. Era a Bíblia do povo judeu, do povo israelita, lá, dos hebreus. Entendeu, gente? Isso tudo era história do povo judeu, do povo de Israel. Isso não tinha nada a ver comigo, não tinha nada a ver com o Brasil, com os outros países, os não-judeus, né? Como eles mesmos diziam, os não-judeus, né? Então, o Velho Testamento é história do povo judeu, entendeu? Veio lá de Adão e acabou na cruz. O velho homem, tudo aquilo lá terminou na cruz de Cristo. Jesus também veio como um judeu. Ele veio como um judeu. Então, qual que é o problema aqui? O problema é que eles pegam essa Bíblia e o que tem aqui? Eles sem estudo, sem conhecimento, sem o Espírito Santo para falar na cabeça deles que aqui, ó, tem uma divisão, o velho e o novo. Aí, o que eles fazem? O que vira? Virou uma briga. Isso virou uma briga. Isso virou uma briga. Qual que é a briga hoje da maioria das igrejas? Não, eu que estou certo. Não, quem está certo sou eu. Eu tenho a doutrina. Não, quem tem a doutrina sou eu. Aqui eu tenho a verdade. Não, a verdade quem tem é a gente. Então é a briga toda por causa da própria Bíblia. É o Papa, é a Igreja Católica, a Igreja Pentecostal, é a Igreja Reformada que não reformou nada. Então, a Igreja em Graça, também eu venho falar aqui também porque tem muita briga. Eu como um cristão, eu vejo essa briga toda de crente, de pastor, né? Então, o que acontece? Eles não compreendem, eles não entendem, e não adianta falar, porque a gente cansa. O Espírito Santo que tem que falar na mente deles, né? Que aqui no meio tem essa divisão, gente. Então eu não posso misturar o velho com o novo, graça e lei, graça, e vira desgraça, vira essa bagunça, essa briga, essa contenda que está aí há muitos e muitos anos, né? Devia se ensinar. Tem um Deus que criou todas as coisas. Deus foi quem criou os céus, a terra e tudo que existe. E entregasse na mão desses caras somente o Novo Testamento. Pronto, acabava com toda a briga. Se eles não tivessem tido acesso ao Velho Testamento, né? Não tinha toda essa briga, gente. Não tinha toda essa briga. Se eu fosse fazer uma viagem missionária para uma tribo aí distante, para povos distantes, eu acho que seria melhor levar apenas o Novo Testamento, né? Levar apenas o Novo Testamento. Lá ensinar para eles que existe Deus, que Ele é soberano, que Ele criou todas as coisas, e entregasse o Novo Testamento apenas, porque eles não têm nada a ver com o que Josué fez, com quantas pessoas Josué matou.
Eles não têm nada a ver com quantas pessoas Davi matou. Eles não têm nada a ver com quantas pessoas Moisés matou. Eles não têm nada a ver com a lei que foi entregue a Moisés. Para um povo, para uma nação, para uma tribo, para 12 tribos, 13. Eu não tenho nada a ver com isso, você não tem nada a ver com isso. A igreja hoje não tem nada a ver com as leis que Moisés entregou ao povo israelita. Entendeu, gente? Aquelas ordenanças, aquelas obrigatoriedades, aquelas 613 ordenanças da lei de Moisés, não tem nada a ver com a gente, né? E fica essa briga, porque eles não têm esse entendimento. Aí quer colocar todas essas leis, essas obrigatoriedades, quer colocar todas essas ordenanças para você, para a igreja. E mistura tudo isso, velho com novo, novo com velho. O próprio Jesus já falou, né, que não era para misturar. Colocar vinho novo no odre velho e não colocar remendo de pano novo em pano velho. Então, eu acho que isso acabaria, né? Acabaria com todo este problema, todas essas brigas, essas confusões, né? Era um povo, o Velho Testamento era uma nação, era um povo com costumes, com tradições, né? Com cultura totalmente diferente do que a gente vive hoje. Não tem nada a ver com o que o brasileiro vive, com as leis do Brasil, com as roupas que a gente usa hoje. O mundo evoluiu, né? Todas as coisas evoluíram. Então lá era um outro costume. Era mais de 2000 anos atrás. E o Velho Testamento é a história daquele povo. Eu não posso pegar aqui a história do Brasil e querer aplicar lá em Israel, que não tem nada a ver. E por que eles querem aplicar, né, todas aquelas coisas na igreja, nem mim, nem você, né? Graças a Deus que a gente tem esse entendimento, que aqui no meio da Bíblia tem uma divisão, gente. A história de Malaquias para trás é a história de um povo, de uma nação, com suas leis, seus costumes, suas tradições. O pecado veio até aqui, desde Adão até João, até Jesus, veio o pecado, veio a morte, veio transgressão de lei, porque tudo isso era deles. Do Novo Testamento para frente, vem Jesus, o próprio Deus, trazendo a mensagem, falando do amor, falando o quanto Ele nos ama, que Ele é um Deus justo, é de justiça, claro, porque Ele é justo, Ele não pode ser injusto, Ele é justo. Então, isso ia resolver todos os problemas, principalmente das igrejas, né? Desses pastores despreparados que pegam esta Bíblia e mistura velho com novo, novo com velho, aí o odre se arrebenta e o vinho novo se perde. É isso que Jesus quis dizer quando Ele falou dos odres, né? É isso que Jesus falou. Não, ninguém põe. Jesus até, quando Ele falou isso, eu acho que Ele não sabia que isso ia acontecer, né? Ele falou, ninguém põe. Ninguém que tenha sã consciência, que tenha esse entendimento dessa divisão aqui. Ninguém. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. E ninguém põe remendo de pano novo em pano velho. Por quê? Se você colocar o vinho novo num odre velho, uma bolsa de couro, ele vai fermentar, expandir e estourar. Você perde o vinho. Se você colocar o remendo de pano novo em roupa velha, aquele remendo vai forçar o pano velho, tornando o buraco ainda maior. Então você perde também o pano. Então uma outra mensagem, é uma outra história, é um novo testamento, né?
Então, isso resolveria todas as coisas. E assim é o que eu enxergo hoje em dia, né? Graça e paz, que Deus abençoe cada dia mais a sua vida e um abraço a todos vocês. Obrigado pela sua atenção.